Programa Identidade Espírita. Olá, estamos aqui com mais um programa Identidade Espírita. Hoje temos aqui em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo para abordarmos no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, o item 4, Missão dos Espíritas, uma mensagem de nosso irmão Erasto, Paris, 1863. A edição que temos nas mãos é uma tradução de nosso irmão Herculano Pires. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Lembrando esse termo iniquidade, estamos aqui refletindo sobre ato, comportamento contrário, religiosidade, igualdade e moralidade. Bem dizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, trabalhos e futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Esses primeiros parágrafos, irmãos, nos fazem refletir perfeitamente qual a nossa missão na Terra. Vivemos num mundo de provas e expiações e almejamos uma felicidade permanente que ainda não conquistamos, sem refletirmos com os olhos da alma sobre o que aqui viemos fazer. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência da vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Vamos aqui fazer um breve comentário desse culto do bezerro de ouro. Vem do hebraico, é um ídolo que, de acordo com a tradição judaica cristã, foi criada por Arão quando Moisés havia subido ao monte para receber os mandamentos de Deus. Então, ao perceber a demora do retorno de Moisés, o povo de Israel se direciona a Arão e pede-lhe para criar um ídolo que os reconduzisse ao Egito, onde haviam sido escravos. Essa expressão, bezerro de ouro, tornou-se um sinônimo de um falso ídolo, um falso Deus, uma idolatria que servisse ao interesse próprio. E isso não podemos deixar que aconteça no Espiritismo, porque também sendo uma religião, nós temos o dever, enquanto espíritas, de esclarecer, de pregar a palavra de nosso Mestre Jesus, mas sabedores do conhecimento espírita. Que importam as ciladas que armarem ao vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor
saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens que sois grande perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, crede sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Precisamos, como médiuns dentro de nossa casa espírita e como espíritas em nossa missão, utilizarmos a nossa mediunidade com clareza, com raciocínio lógico do que ela serve, para que ela serve, sem nos ligarmos a nenhum tipo de crença sobrenatural, porque a mediunidade faz parte da nossa natureza orgânica. Então temos que estudar e compreendê-la, como utilizar, porque ela veio conosco, que é para servir em nome de Deus. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé e a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencente à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. E é o nosso dever como espírita construir esse mundo de regeneração que está a caminho, para que as gerações que virão possam receber esse mundo já frutificado, em plena atividade. Essa é a nossa missão, é preparar o arado, é mudar esse mundo, começando em nós mesmos a mudança. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E aí nos refletimos também sobre toda essa movimentação humana que aconteceu em épocas tão importantes da nossa civilização. Todas essas revoluções, elas foram responsáveis por mudanças bruscas, por muitos desencarnes, por muitos erros humanos, mas por grandes mentes, mentes de seres que estavam aqui para mudar esse mundo já, como nós estamos fazendo agora, como nós pretendemos ao reencarnarmos. Claro que quando a gente estuda a história, percebemos que muitas dessas mentes se desviaram, enlouqueceram e faliram em suas missões. Mas temos a doutrina que consola, mas ao mesmo tempo esclarece sobre o dever que temos em nosso planeta. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequenos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas cuidado, que entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntarei então, se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe. E os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e ambição, esses serão destruídos. Esse é o nosso dever, irmãos. É essa característica, pelo menos uma delas,
que já tenhamos em mãos a primeira oportunidade, que é estarmos em uma casa espírita, fazendo parte dessa família espiritual. O arado está aí, prontinho para ser trabalhado. Não desperdicemos essa oportunidade que Deus nos confiou, porque quando os espíritos respondem a essa dúvida, se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, muitos nesse momento, infelizmente, estão se transviando, mas sabemos reconhecer que ainda não são perfeitos, mas serão reconhecidos pelo amor que se dedicarem, pelo esforço, como Kardec bem nos recomenda, de domarmos essa má tendência, pela sua abnegação, pelo sentimento altruísta, de se colocar no local do próximo, no lugar do próximo, pela vitória dos seus princípios, porque o que temos que reger é a lei de nosso Criador. Muito obrigada pela oportunidade e fiquem com Deus.